Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários, tá pessoal? E dê sugestões, tá? Então é isso aí, gente. O conteúdo de hoje é sobre os quadros amaldiçoados. Tá, que tipo de quadros que eu vou falar hoje? São os quadros que teve uma época aqui no Brasil, nos anos 80 e nos anos 90, que foi moda até esses quadros, tá? Que eram de crianças chorando, tá? Muita gente nessa época, dos anos 80, 90, teve esses quadros dentro de suas casas, tá? E teve muitas histórias que se ouvia falar sobre esses quadros, tá, gente? Então, é o seguinte, eu já vou até mostrando o tipo de quadro, tá? Uma pintura aqui, tá? Gente, o tipo de quadro que eu vou falar é esse aqui, ó. Mas tem várias pinturas deste estilo, tá? Não é só esse aqui, tá, gente? Não é só esse, tá? Tem vários tipos, tá, pessoal? É assim, a história é sobre um pintor, gente, tá? Que fez esses quadros, tá? Nas décadas de 70 e 80, tá, pessoal? O nome dele era Bruno Amadio, tá, gente? E ele fez em torno de 27 quadros deste estilo, tá, pessoal? E ele batizou o nome de Gypsy Boys, esses quadros, que quer dizer, em português, meninos ciganos, tá, gente? Daí, essas telas, né, elas foram assinadas com o pseudônimo de Giovanni Bragolin, tá, pessoal? Tá? E deram origem, assim, teve mais de uma lenda sobre esses quadros do pintor Giovanni Bragolin, tá, pessoal? Ele era um pintor de formação acadêmica, tá, pessoal? Trabalhou na Veneza, tá? Apesar que esse pintor tem muitas histórias, tá? Sobre ele e as lendas, tá? Que tem, que rodeiam, tá? Sobre os quadros também. Na pós-guerra, ele trabalhou na Veneza, tá? Pintando quadros, né, gente? Daí na década de 70, né, ainda ele estava na ativa, né, pintando quadros, tá? Em Pádua, daí, que é na Itália também, tá? E assim, muitos quadros dele, tá? Eram vendidos para famílias assim de filhos, né, que morreram na guerra, tá? No caso, tá, gente? Tipo assim, pelo que eu entendo assim, a família trazia uma foto lá do filho e ele, né, fazia tipo uma cópia, né, no caso ali da criança, e esse era o serviço dele, né? Tem muito disso, né? A gente até eu já pensei em fazer isso, levar a foto da minha filha para uma moça, né, que fazia quadros com só com lápis de escrever mesmo, mas é muito lindo, sabe, para fazer. Eu fiquei ali protelando, nunca mais vi essa moça, né, gente, assim, né, eu fico assim, né, mas um dia quem sabe, né? Não esse estilo que eu mostrei dessa criança. Eu, sinceramente, uma criança chorando,
não tenho muita simpatia não, tá? Eu gosto de quadro de criança sorridente, brincando, sabe? Fazendo estripulias, isso eu gosto, tá? Então, assim, tem aqui um comentário, rumores, tá? De que ele fugiu para a Espanha após a guerra. Outra história sobre o pintor, tá, gente? Tem mais histórias dele, tá? Então a gente assim não sabe qual é a história verdadeira mesmo, tá? E os quadros também, tá? E daí, lá na Espanha, pessoal, ele usou crianças como modelos para as pinturas dele, crianças de um orfanato, tá, gente? Que ele usou como modelos, tá? Agora me chama a atenção é o seguinte, pessoal, vocês viram bem ali aquela pintura ali que eu mostrei? Como é que tá a criança? Olha, se eram crianças de orfanato, gente. Olha, eu sinceramente eu acho que elas eram muito maltratadas nesse orfanato, tá? Eu vou mostrar de novo aqui, tá? Se observarem bem, olha aqui esse menino aqui. Além dele estar chorando, pessoal, é o seguinte, assim, ele tá uma criança assim bem mal cuidada, tá? Foi judiada, tá? Assim, o rosto de extrema tristeza, tá? Não sei, um orfanato desses, né? Sinceramente, tem outra que é de uma menina, ele tá meio escuro, mas dá pra ver bem. Olha aqui, tá? Da menina até não tá tão mais chorando, aquele olhar de tristeza, pessoal, tá? Isso aí, né? E aqui no Brasil teve uma época que muita gente teve esses quadros. É, tá? Eu me lembro, eu era adolescente, muita gente tinha esses quadros. Eu, sinceramente, eu achava meio estranho até. Tá? E vamos lá então, tá, pessoal? Daí, né, esse orfanato aí, parece que um tempo depois se incendiou, tá, pessoal? Pegou fogo, tá? Daí, tá, gente? Esse orfanato aí, tá? Tem muitas histórias aqui sobre os quadros aqui, assim, que fala sempre sobre incêndio, tá? Gente, por incrível que pareça, vamos lá então, tá? Daí veio uma lenda, aí tem uma lenda que ele fez um pacto, tá? Oferecendo as almas dessas crianças, tá, gente? Tipo assim, aprisionando, cada quadro tem uma alma de criança aprisionada, tá, gente? No caso, tem essa lenda, tá, pessoal? Daí, a partir daí, ele conseguiu vender os quadros, que ele não conseguia vender, tá? Agora vamos parar para pensar, gente. Vocês comprariam, tá, um quadro assim? Eu não compraria, com certeza, porque o que me transmite é tristeza de uma criança, angústia, tá? Uma criança que ela não está só chorando, eu estou vendo que é uma criança que sofre violência até, tá? Uma criança que foi judiada, tá, gente? Tá? Gente, então não é
uma pintura lá muito agradável, né, gente? Óbvio que ele era um pintor que desenhava muito bem, ele pintava bem, ele tinha um talento invejável até, tá? Mas ali, o que transmite esse tipo de pintura, gente, não é uma coisa muito boa, não, para ser sincera, tá? Como é que as pessoas iam querer comprar? Óbvio, daí ele fez o pacto, tá? Vendeu as almas, tá? Daí, não, que ele fez lá, coisa ruim, né? Ele disse, não, eles têm que aparecer chorando, de repente. Ou ele já pintou assim, essas crianças aí apanhavam muito, não sei. Tem comentários até, eu já ouvi falar, que ele mesmo, tá, judiava das crianças antes de fazer a pintura, tá? Eu já ouvi falar nisso, até que até esse próprio pintor, ele... Tá, pessoal? E fez o pacto daí esses quadros começaram a vender que nem água em toda a Europa, tá, pessoal? E assim, o valor desses quadros, gente, era baixo, tá? Baixíssimo. Então era mais fácil das famílias comprarem, tá? Quem comprava geralmente eram famílias, tá? A maioria das casas residenciais que tinham esses quadros, gente, eram de famílias, a casal com filhos e tudo, tá, gente? Eram de famílias, tá? E assim, na Inglaterra, pessoal, nos anos 70, tá? As casas que tinham esses quadros, tá, gente, começaram a incendiar do nada, tá? Do nada mesmo. E esses quadros aqui não sofriam nada do incêndio, tá? Sofrer, tipo assim, os quadros não eram queimados, eles ficavam intactos, assim, ó. A casa toda incendiada, tudo incendiado, tá? A família perdia tudo, ó, mas o quadro estava ali intacto, com a pintura intacta também. Dizem que o motivo disso é por causa do material. Tem um tipo de material, gente, que é difícil queimar mesmo, tá, pessoal? É muito difícil, tá? Gente, com licença. Tá bom, pessoal? Daí é o seguinte, na Inglaterra, as famílias lá começaram a ficar desesperadas, tá, pessoal? De uma maneira que elas começaram a escrever para um jornal que até hoje existe na Inglaterra, que é o The Sun, tá? Relatando os incêndios, as discórdias que estavam acontecendo dentro das casas depois. Daí, tá? Daí que foi daí esse jornal lá da Inglaterra, o The Sun, tá? Assim, eles fizeram um cálculo de quantos lares ingleses, tá? Foram atingidos, tá? No caso, tá, pessoal? 50 mil lares é o que eles constataram, né? Fora aquelas famílias que não foram escrever para eles e mandaram as cópias dos quadros que eles tinham em suas casas, tá, pessoal? Ok? De repente foi 100 mil lares, tá? De repente, tá? Porque esses quadros, gente, assim, chegou uma época, assim, que era moda,
tá? Moda, sabe? Moda, quando algo vira moda, daí todo mundo tem. Sabe? Daí. Daí esse jornal organizou uma fogueira, tá? Para todas essas famílias que tinham esses quadros, levar esses quadros na fogueira. Esses quadros foram todos queimados lá na Inglaterra, tá? E não é só na Inglaterra que deu muito o que falar, tá, gente? É a Europa inteira, tá? Por causa desses quadros, tá, gente? A Europa inteira, tá? Assim, acabaram queimando. Acredito eu que não foi só a Inglaterra lá que queimaram esses quadros. Os outros países também, tá, gente? Daí, lá pelos anos 80, esses quadros começaram a ser vendidos no Brasil, aqui no Brasil, gente, tá? Eu me lembro na minha adolescência, tá? Que, olha, não sei quantas pessoas conhecidas, famílias conhecidas minhas, né, de amigas minhas, colegas de aula, tudo, que tinham esses quadros, tá? Eu, na minha casa, dentro da minha casa, a minha mãe, nem minha mãe e meu pai, nenhum deles comprou um desses quadros aí. Não, né? Mas eu sei de famílias conhecidas que tinham e acabaram se desfazendo dos quadros, tá? Aí eu vou história. Esse menino que eu mostrei aqui é um outro menino, tá? Mas chorando também, com aquela cara de tristeza, uma criança maltratada, mal cuidada, judiada, tá, gente? O mesmo, tá, pessoal? Ela tinha ali do quadro, o pintor o mesmo, desse mesmo pintor. Uma outra pintura aí, até eu ia fazer a cópia dessa pintura para mostrar, mas como eu me lembrei daquela época, eu não quis fazer a cópia, tá? Daí vamos lá, eu vou falar dessa história da amiga da minha mãe que teve um quadro dele enorme, de grande, tá? Assim, a cor dele era bem diferente, o tom das cores desse aí, e o menino era diferente, mas o pintor o mesmo. Tá, era preto, cinza e branco, tá, bem, né, não era colorido como desse menino ali, tá. E daí, que eu ia falar? Eu me lembro como ela morava, era praticamente, além de ser amiga da mãe, vizinha até. Ela morava numa outra rua, bem perto da rua que a gente morava, tá? Volta e meia a gente ia lá e eu assim, a filha dela, né? A gente era muito amigas na época também, né? Tudo. Então eu ia em seguida lá e a minha mãe também, óbvio, tá? E eu, quando eu olhava para aquele quadro ali, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu olhava para aquele menino, assim, tinha alguma coisa ali que estava me encarando. Estão entendendo? Que não parecia aquele garoto. Era um outro ser, entenderam? E eu olhava, ficava assim, e me olhava bem penetrante mesmo para mim. Tipo, olho no olho, sabe?
e eu pegava, caía fora. Eu não tinha reação assim, nem de medo, nada disso. A única coisa que eu achava meio estranho, aquilo ali, tá? Eu via que tinha algo ali naqueles olhos daquele garoto, tá? Tá, mas eu deixei pra lá, não dei bola, né? Tudo até porque, como eu tenho uma sensibilidade de ver certas coisas, energias, né, diferentes, né? Então eu não fico me assustando, tá, gente? Por mais assim que eu sinta a energia, até que é negativa, eu não fico me assustando, né, gente? Daí eu fiquei na minha, tá? Saía dali sempre, tal, não olhava para trás, tudo, né? Tem gente que olha até para trás, pra aquela coisa de curiosidade para ver se vai ver algo diferente, não. Isso aí não, tá na minha, tá. Tá, e eu, óbvio que eu ficava meio assim que estranho, que eu olho para aquele quadro ali, parece que tem alguma coisa viva, tá, gente? Assim, não é só um quadro, aquilo ali não é só uma pintura, tem algo a mais. Mas eu ficava na minha, tá, pessoal? Eu ficava na minha, eu nem comentava com a minha mãe nem nada, tá? Até que um certo dia, a amiga da minha mãe, ela veio lá pra mãe, ela tava apavorada, e a minha mãe, ai que houve? Ai, tu nem sabe da história daquele quadro que eu tenho. Daí ela falou a história, né? Do pintor, né? Tudo. Tá. Daí ela falou uma outra lenda que falaram para ela, tá, pessoal? Que até no que eu estudei sobre esse pintor não tá escrito, pelo menos eu não achei nada escrito. É que é assim, sabe assim, telefone sem fio, a brincadeira do telefone sem fio, um vai passando para o outro e vai mudando, né, o assunto, né? O primeiro que falou ali, lá no último, já veio totalmente diferente. E a mesma coisa a história desse Giovanni Bragolin, tá? Com a história dos quadros dele, dessas pinturas dessas crianças chorando. É a mesma coisa, sabe? Mesma coisa que o telefone sem fio, um vai falando, né? Um fala para o outro já entende um pouco diferente, às vezes aumenta o que ouviu e assim vai indo, né, gente? É sempre assim, né? Daí, pessoal, ela falou, né, que disseram para ela que é assim, que a lenda desses quadros, né, começou assim. Esse pintor, ele não vendia os quadros dele, tá? Ele não prosperava, né? Daí, e ele tinha um filho, tá? Foi o que falaram para ela, tá, gente? Que ele tinha um filho, tinha um menino, tá? Daí, parece que a primeira criança que ele pintou foi o filho dele, tá? E, e ele não vendia esse quadro do filho, não conseguia vender de jeito nenhum, tá? Daí, ele com querendo dinheiro e fama, sucesso, né? O quadro ali, depois ele fez outros quadros, tá? Com outros meninos, tá? Ele fez um pacto, daí, né? Fez um pacto, tá? E começou a vender. E esse filho dele, tá? Parece que ele ofereceu o filho, tá? A alma do filho dele, tá? Em troca de dinheiro e sucesso, tá, gente? Óbvio, o filho, né, desencarnou, tal, e a alma dele, né? Aquela história, né? É,
Sabe como é que é, tá, pessoal? Que foi isso aí. Daí, após isso, ele começou a vender o quadro do filho dele. E depois ele começou, de certo, fizeram um acordo, todos os quadros que tu fizer com meninos, tá? Principalmente chorando, tá? Tu vai ganhar muito dinheiro e sucesso, tá? E assim foi indo, tá, pessoal? É bem por aí a história, tá? Foi o que falaram pra ela, tá, gente? Daí ela falou pra mãe. Daí eu tava junto também. E até falaram pra ela assim o seguinte, ela bem assim, mas ela ficou meio em dúvida, ficou assim, mas é verdade isso? Daí a pessoa que falou pra ela essa história aí, disse pra ela, faz o seguinte, quer ver se é verdade? E elas, tá, eu quero. Falou assim por cima, né? Daí a pessoa diz, pega, fica com a casa inteira escura, sem luz nenhuma, e acende uma vela em frente o quadro. Que daí tu vai ver ali algo. Vocês estão me entendendo? Exatamente, né? Tu vai ver o coisa ruim. Tá, pra ela. E ela ficou assim, não, eu não vou fazer isso. É perigoso, né, gente? É um portal daí. E uma coisa, nunca se acender vela para esse tipo de coisa não se deve de fazer, tá? Daí, olha, se a pessoa faz isso, ela tá abrindo um portal dentro da casa dela. Um portal negativo ainda por cima, tá? Imagina acender uma vela na frente de um quadro desses no escuro. Tá abrindo o portal. Tá dando luz para as trevas, tá, pessoal? Ah, óbvio que ela não fez. A minha mãe perguntou para ela, e tu fez? Ela, capaz que eu vou fazer mesmo. Não sou louca? Não, não, deixa pra lá, não vou fazer, eu só quero me livrar desse quadro. Daí, essa amiga da minha mãe, ela pegou esse quadro, parece, eu não sei se ela vendeu assim, bem baratinho, ou deu, parece, eu não sei como é que foi, para uma evangélica. A evangélica não sabia da história do quadro, aceitou, achou bonito o quadro. Tá? Até hoje eu fico assim pensando com meus botões. Como é que vai achar bonito um quadro de uma criança chorando, ali tu vendo que a criança é uma criança maltratada, tá? Parece que a criança apanhou, tá? Da pessoa para ser desenhada no quadro, né? É para ver, né? Até o meio que acredito nesse pacto dele, tá? Que fora isso aí, creio eu que esses quadros não seriam vendidos, tá, pessoal? Quadro que mostra tristeza, se bem que tem gente que gosta disso aí. Eu, sinceramente, eu não entendo. Eu gosto, assim, um quadro com uma criança alegre, palhaço alegre, coisas alegres, uma pintura bonita mesmo que transmite alegria, beleza mesmo de verdade, não tristeza, tá? Tristeza, angústia, tá? Nem pensar. Tá, essa evangélica aceitou, tá tudo bem, levou na casa dela. Daí, não se sabe quem que foi na casa da evangélica, lá uma visita lá, foi e disse para a evangélica, tira esse quadro daí. E falou a mesma história, que aquele quadro ali é amaldiçoado para ela. Imagina uma evangélica. A evangélica foi lá na casa dela, xingou ela. Eu disse, mas por que a senhora me deu esse quadro, me vendeu, não sei direito lá, me deu o quadro, tá? Eu não quero saber disso aí dentro da minha casa. Devolveu para ela. Devolveu, sabe?
Devolveu para ela. Eu, sinceramente, um quadro desses, pessoal, ele é amaldiçoado. Tá na minha casa, eu quero me livrar. Eu faria igual os ingleses, eu botaria no fogo, com certeza. Eu não daria para ninguém, tá? Não daria, de maneira nenhuma. Para quê? Tem porquê, né, gente? Não sei por que ela deu para mulher sabendo que aquele quadro amaldiçoado vai dar para outra pessoa, a não ser que ela não gostava da mulher, né? Sabe que tem que evangélico, né? Tem pessoas que não gostam de evangélico nem um pouco, né? Até as pessoas têm os seus motivos, né? Mas mesmo assim, né? Por que deu? Eu até hoje não entendo por quê. A mulher veio furiosa com ela, tá? Devolveu para ela e ela não sabia o que fazer, tá? Daí veio uma pessoa e disse: não, tu pega e queima esse quadro, põe na fogueira, tá? Não pega e dá para alguém assim, nem deixa largado na rua outra pessoa pegar. Isso é amaldiçoado, ninguém merece estar com um quadro desses aí. Óbvio, pode ser a pior pessoa da face da terra, tá? Mas até a pior pessoa da face da terra, ela tem família também dentro de casa, né, gente? Daí não dá, né? E assim foi indo. Eu soube, uma colega minha, que a tia dela teve quadro também, a tia dela soube também da história, mandou queimar também, assim foi indo. E uma outra menina também que eu me dava, que ela tinha dentro da casa também esse quadro, e era no quarto, gente. Olha só, um quadro desses dentro do quarto. Tá? E esse quadro ficava no quarto dos pais dela, tá? Daí de frente pra cama, tá? Tá, é o seguinte, é um quarto de casal, tá? O casal tem intimidades ali, tudo, né? Deles, tá? Particular deles ali, tá? Ali, aquele quadro, se tem uma vida ali, um ser ali, sobrenatural, vamos dizer assim, trevoso, até. Vocês acham que ele não estava vendo nada que o casal estava fazendo? O seguinte, a mãe dela às vezes estava sozinha, deitada no quarto, na cama, aquele quadro. A mãe dela via direitinho aquela imagem piscando para ela, como se fosse uma pessoa. E a mãe dela não quis saber daquele quadro ali. Daí, essa menina queria o quadro. Olha, gente, esses quadros, eles tinham algo mesmo que, tá, chamava as pessoas assim a querer os quadros, tá? Tinha um encantamento nesses quadros, com certeza, gente. Tá? Com certeza tinha algum encantamento. Tá? A menina quis e essa menina fez isso, que ela nunca viu nada. Nunca viu nada, tal, tá? Nunca viu. Só que é o seguinte, né? Anos depois, essa menina aí, eu não sei, eu nunca mais vi ela, né? Depois, lá que a gente terminou fundamental, tá? Quando ali, eu não vi mais essa menina, só soube da história dela por uma amiga dela que me falou que a menina se casou com um rapaz que era um bandido. Tá? Não sei se tem a ver com quadro, né, gente? De repente não, né? Mas sabe como é que é, às vezes, né? Sabe como é que é, né? De repente não, ela ficou com o rapaz, se apaixonou, isso aí acontece, né? As moças se apaixonam, né? A paixão fala mais alto, né? Para algumas pessoas, quem tem a cabeça mais no lugar, né? Já não fala tão alto assim, não. E ela não via nada. Daí eu me lembro, pessoal,
que nos anos 80 e 90, aqui no Brasil, muita gente tinha esses quadros. Até já estavam com comentários tipo assim, rico que tem esse quadro tem pacto com coisa ruim. Assim, gente, para começo de conversa, as pessoas que são compactuadas, né? Agora eu vou falar alguns nomes, como Lúcifer, até a Lilith, né? No caso aí, para abrir os caminhos, né? Para ter prosperidade, sucesso, tudo, gente. Essas pessoas, tá, pessoal? Não vão estar tendo esses quadros assim. Não, tá? Ao contrário, tá? Essas pessoas vão fazer de tudo para não transparecer que elas são compactuadas, tá, gente? Tá bom? Tá? Nem pentagrama aqui, ó, elas usam, tá? Para ninguém ficar desconfiando delas, tá, gente? Não vamos muito atrás de imagens, tá, pessoal? Assim tudo, fulana tem um santo, ela é uma cristã mesmo e tal. Tem pessoas que têm imagem de santos, pessoal. Tá a imagem ali, mas a imagem em si não quer dizer muita coisa, na verdade, tá, pessoal? Aquela imagem, para ela ter uma energia, tem que consagrar, tá? Tem que ter uma intenção ali, tá? E tem pessoas assim que esse tipo de gente, que eles têm santos até em casa, mas a energia daquela imagem do santo, seja o que for, tá? É outra, tá? Eles põem escrituras dentro dependendo se o santo ele é oco, né? Ali por baixo, põe dentro alguns dizeres lá que fazem parte, tá, pessoal? Não vão atrás dessa coisa. Eu me lembro que falavam, rico que tem esses quadros aí que tem pacto com coisa. Nada a ver, tá? Ao contrário, eles até evitam de ter isso aí. Tá, gente? Tá? E se eles compram, eles também, tá? Também é porque eles não sabiam, tá? Gente, e depois que eles sabem, que eles veem que a coisa ali é meia, né, muito boa mesmo, até eles se desfazem dos quadros, tá? Pessoal, não é bem assim, tá? Daí tem uma outra lenda aqui que o Bragolin, o pintor, ele tinha escondido mensagens subliminares nos quadros, tá? Em cada quadro indicando que as crianças, né, estavam desencarnadas, tá? Até tem quadro de uma menina que parece, ela tá assim, parece que tem uma mão assim, e o menino que parece que tem um bicho engolindo ele, e assim vai indo, sabe, pessoal? Tem alguns indicativos ali nas pinturas, tá, gente? E assim, daí no começo dos anos 80, em 1980, tá, gente? Eu não sei, né? Aqui no Brasil, ele foi num programa de uma emissora muito famosa daqui dar uma entrevista sobre os quadros, tá? Daí é o seguinte, pessoal, ele estava muito arrependido porque ele viu que esses quadros dele aí, assim, aconteceu muitas tragédias, discórdias nos lares familiares por causa desses quadros, tá? Pessoal, dizem que ele até assumiu o pacto, que ele tinha feito mesmo e que ele tinha que fazer o quadro com crianças chorando, que era esse o trato, tá? Dizem isso, tá? Ele falou no programa até, tá? E que ele estava muito arrependido
e que daí ele falou assim: quem tem esses quadros se desfaz deles, destrói esses quadros, queima, porque eles são amaldiçoados. Ele mesmo afirmou, o próprio pintor Giovanni Bragolin, tá, gente? Tá, eu não vi, né, essa entrevista aí, tá? Então não sei se é verdade. Dizem que é verdade, né? Mas tem rumores aí que perguntaram até para Globo, não sei para quem, se entrevistaram e eles não afirmam nada. Não sei porquê, tá? Não se sabe, tá? E daí os quadros foram destruídos aqui no Brasil, tá? Hoje em dia, depois disso, eu não vi casa nenhuma com esses quadros aí, tá, gente? Não vi, não soube mais, tá? Olha, pelo que eu saiba, não tá mais à venda desde que veio esse comentário aí dos quadros aqui, tá? Ninguém mais vendeu, tá, gente? Então, né, pessoal, tá? E assim, tem. Daí, em 2000, teve um pesquisador que ele fez um livro, o George Mallory, tá? Daí, nas pesquisas dele ali, ele afirmou que o pintor, na verdade, era espanhol e que o nome verdadeiro dele era Franchot Seville, Seville, né, se chama, tá, pessoal? E fala de um dos retratos, esse pesquisador, que um dos retratos era um menino de rua que Seville achou em Madrid, tá? Em 1969, tá bom? De repente até esse menino aqui que daí tem aquela lenda do filho dele, de repente foi esse garoto aqui até, né? E ele pegou esse menino e fez uma pintura dele, o garoto, tá? E descobriu o nome desse garoto, o nome dele era Dom Bonilo, tá? Dom Bonilo, esse menino, gente, ele ficou órfão depois que os pais morreram em incêndio. A história do incêndio, se lembra do orfanato que sofreu um incêndio na Espanha, tá? E esse garoto lá na Espanha, os pais morreram no incêndio, tá? E ele foi órfão, tá? Olha só, tá? Ele era um menino quieto, nunca falava nada, tá? Tímido, tá? Era conhecido como Diablo, tá? Diablo quer dizer diabo. Por quê? Porque aonde o menino ele passava, pessoal, tá? Diz aqui, né, a lenda, acontecia um incêndio, tá? Tipo, esse menino, ele tinha uma maldição ali com ele, tá? O Giovanni, tá? O pintor, ele adotou esse menino até, tá? Filho adotivo. Olha só, ele adotou esse menino, tá, gente? Tudo. E daí, tá, o menino morava com ele e tal. E um belo dia lá, o estúdio do pintor pegou fogo, tá? E o pintor já sabia da fama desse menino e acusou o menino. E o menino fugiu chorando, tá? Chorando, né? É assim, agora pensa bem, um menino, né, órfão, ele foi adotado, né? Ele devia de estar feliz da vida que ele, uma pessoa, né,
quis ele com o filho ali, proteger ele, dar amor, carinho, né, aquela coisa, e de repente, né, o guri, tipo, ele se vê obrigado a fugir, né, porque o pintor acusou ele, tá, disso aí, né. Imagina, a menina deve ter ficado assim, bem triste com essa situação, né. Daí se ouviu falar desse menino novamente em 1976, que foi quando ele tinha 19 anos, tá? E ele tinha morrido em um acidente de carro. Daí esse garoto, tá, gente? Daí, tá? E o Brangolin, né? O Giovanni Brangolin, ouviu falar nele, tá? Depois que ele tinha morrido no acidente de carro. Alguém veio e disse, aquele menino que tu adotou, sei. Ele não faz muito tempo morreu no acidente de carro. Né, gente? Daí, né? E tá assim, e aí, que vocês acharam? Acho que é verdade ou não? Eu, sinceramente, eu acho que é verdade, tá? Que esse pintor, ele fez um pacto, tá? Lá, tudo, ele teve o propósito dele, tá? Assim, assim, aquela coisa, né, pessoal, tem que tomar muito cuidado com quadros, objetos, né, que a gente põe dentro de casa, principalmente quando é ganho, então, dependendo da pessoa que dá para nós de presente, dependendo da pessoa lá, tem que abrir mais o olho ainda, né, pessoal. Assim, eu sinceramente, esse tipo de pintura, pessoal, isso aqui, ó, não é uma pintura que se põe dentro de casa. Sabe por quê, pessoal? Não é só por causa de maldição, de ser amaldiçoado e tal. É que é o seguinte, o que transmite para vocês isso aqui? Tá? Uma criança triste, maltratada, tá, pessoal? Tá? Uma criança carente de carinho, de amor, de afeto. Essa menina que tá... Essa menina, o que parece para vocês? Essa carinha aqui, olha os olhinhos de tristeza dela. Vocês acham que é uma boa ter uma pintura dessas, tá? Só pela... Gente, tá? Não é, pessoal. Não é mesmo, tá, gente? Tá? Eu, sinceramente, na época que era moda aqui no Brasil, que a amiga da minha mãe tá com aquele quadro, que é um outro menino, é do mesmo pintor, o quadro que ela tinha, tá? Eu achava estranho aquele menino chorando com aquele rosto de carência e tudo, tá? E ali, quer queira ou não, eu vi uma energia densa naquele quadro pelos olhos do garoto. Parecia que tinha algo que estava me encarando, tá? Não sei por que estava me encarando, se não gostou muito de mim, da minha energia, não sei, mas assim, tipo, me encarando, tipo assim, até parecia que tá querendo perguntar o que tu tá fazendo aqui, tá? Deu essa impressão até, tá, pessoal? Tá? Então tome muito cuidado com quadros, com objetos, tá? Cuidado mesmo, tá, gente? Abre o olho, tá? É assim, né? Eu falei para vocês de um casal que botou o quadro no quarto deles, tá? Quadro desses aí. Imagina, pessoal, tá? Então, muito cuidado mesmo, tá? Com objetos que podem ser
amaldiçoados, tá? Que tem energia densa, tá, pessoal? Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, principalmente, tá? Um beijo enorme. Tchau.